você me chama, meu coração não contenta, você me ama. Me ama, mas de repente a madrugada mudou, certamente. Aquele trem já passou, se passou, passou daqui pra melhor. Só quero saber que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Só quero saber que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Só quero saber que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Só quero saber que pode dar certo. Nós vamos cantar assim, ó. Boa noite, gente. A gente estava aguardando o Juliano, mas ele deve estar chegando ali, o Juliano Correio Catarinense. Mas a gente vai dar início, até porque em respeito a quem está aqui, né? Então, hoje para mim é uma noite especial. Acredito que seja uma noite especial para a escola de TGPO, né? Para o Líder Léo Gomes, porque o livro é meu, mas ali nesse livro tem uma participação muito grande de muitas pessoas, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade de ler, né, vai conhecer muita coisa, e aí vocês vão ver quanto o poder que uma escola tem para, eu não vou dizer mudar um pensamento ou uma narrativa, não. O poder que a escola tem de transformar, né? Transformar em vários sentidos. Então, assim, ó, eu não quero que seja uma noite muito estendida, né? Até porque senão acaba se tornando maçante. Mas, assim, a gente vai... Né, eu, junto com meus alunos aqui e outras pessoas que eu vou convidar para vir aqui na frente, a gente quer trazer hoje, pelo menos, a percepção para vocês entenderem como foi esse processo para chegar, então, num livro. Né? A gente está trabalhando nessa situação, digamos assim, de organizar, né, as tradições que são daqui do interior de São João Batista, e eu acredito que muitos de vocês já tenham percebido, muitas vezes ignoradas, né, por outras obras, por qualquer tipo de escrita, né, que tenha relação com a história de São João Batista. Então, a gente quis fazer um trabalho que, a princípio, era interno. Ninguém imaginou que um dia ia sair um livro, que ia acontecer uma série de situações que vocês vão ficar conhecendo aqui, né, aqueles que não estão lá no dia a dia com a gente. Mas lá em 2019, quando a gente plantou a sementinha, e eu pensei em fazer uma dissertação de mestrado, pensando justamente em dar uma história para TGPO, né? Quando eu falo TGPO distrito, né? E não, tem gente que pensa que TGPO é uma localidade. Não, gente, toda aquela parte ali que compete a Colônia Nova Itália, Arataca, aquilo ali tem uma história muito rica. E o Vale do Rio Tijucas começou ali. Só que quando eu comecei esse trabalho em 2019 lá na escola, na época eu dava aula só para os alunos do ensino médio, eu não tinha ideia nenhuma do que ia isso resultar, né? E nem imaginava que o Vale do Rio Tijucas tinha começado ali. Né? Então,
apesar de várias situações que ao longo do tempo foram levadas para a sociedade pensar a história de São João Batista, eu descobri que tinha muita coisa que tinha esquecido, né? E aí essas coisas elas não estavam perdidas. Então quando alguém fala assim, vamos resgatar, não, nós não estamos resgatando nada, gente. Isso aí tá tudo, isso existe, isso está vivo, isso aí está na casa das pessoas. Então o projeto Memórias da Colônia, que hoje é um livro, né? Não tem aqui nesse livro, talvez, nem 1/3 de tudo que nós já levantamos de informação. Tá? E essas informações parece que elas vêm a todo momento, a toda hora, elas batem na nossa porta. Se não for por mim, vai ser por outro professor. Se não for por outro professor, vai ser por algum aluno. Vai ser na casa de alguém que já simpatizou com o projeto e vai lá e leva informação. Né? Tem algumas pessoas que contribuem bastante, infelizmente elas não estão aqui hoje. Né? São pessoas mais de idade, o seu Sado, o seu Celso, né, o pai da Zoraide, o seu Nildo Correia e outras pessoas mais antigas ali de Tigipió. Depois apareceram outras que contaram algumas histórias, mas assim, tem muita coisa ainda para ser levantada. Eu teria material para escrever, não um livro, 3 no mínimo, tá? Só que vamos uma coisa de cada vez. Então hoje aqui, vocês estão aqui hoje, eu agradeço muito que vocês estão aqui para prestigiar esse momento, que eu acho que não é importante só para mim, é importante para Tigipió, é importante para São João Batista, para a gente, então, levar agora, com essa escrita, para as universidades. Né? Então, amanhã depois, um outro pesquisador, seja lá onde for, quer saber onde é que ficava a primeira colônia italiana do Brasil, vai pegar esse livro aqui na mão. É muito mais fácil de procurar o livro do Lucas Boatê, que ele escreveu em 1930. Né? É muito mais fácil do que procurar o livro do Walter Perazzi, que ele escreveu em 1950. Então, olha quanto tempo essa história ficou esquecida, né? Esquecida em todos os ambientes, não só lá na escola de Tigipió, mas no município inteiro. Né? Tem muitos dados que tem ali que não tem nem no site da prefeitura. O site da prefeitura, inclusive, precisa ser atualizado. Né? Não tem informações aqui que saíram de pessoas comuns que vocês não vão achar em outro lugar. Tá? E se esse projeto não tivesse sido feito dessa forma, da maneira que eu vou apresentar para vocês, essas informações nunca estariam numa obra que alguém vai poder, um dia, né, pesquisar e fazer com que isso se replique. E eu acredito que aquele movimento que começou em 2017, de reescrita da história de São João Batista, quando pegaram o bairro Colônia e deram para ele o nome de origem da colonização italiana lá, Colônia Nova Itália, eu acredito que isso aqui seja a forma como a nossa escola encontrou para sacramentar, né, como diz o italiano, uma história que ficou engavetada, esquecida por mais de 150 anos. Tá? Então, eu espero que essa noite seja prazerosa, que vocês conheçam do que crianças, adolescentes são capazes, né? E que a união das universidades com o ensino básico comum, público, diga-se de passagem, tanto a universidade como a escola são públicas, né? Ali não tem investimento privado, é investimento público. O que essas instituições são capazes de fazer para melhorar a vida das pessoas também, porque nesse projeto a gente trabalha identidade, então o aluno ele se reconhece como membro, né? Membro que constrói história, certo? E além disso, ele fica com um sentimento de pertencimento ao lugar onde vive, coisa que eu não vi em São João Batista quando eu comecei a lecionar aqui. Então, eu espero que esse trabalho, que foi bem suado, né, traga até para os estudantes uma nova percepção do que é ir para a escola. Né? A escola não é uma prisão, não precisa ser um local de sofrimento. É um local de libertação, né? Como dizia Paulo Freire. As pessoas precisam ir para a escola, tanto os professores, os funcionários em geral, e principalmente as crianças e os pais, para entender que lá é a porta para o mundo. Né? E não existe nenhum outro lugar, e não é só em São João Batista, em qualquer lugar do mundo, onde as mudanças possam acontecer. E as mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. Né? Então, por isso que é importante esse projeto, ele
no meu prefácio lá, que a minha orientadora de mestrado, a Cristiane, fez, ela diz que o Malco não vai existir para o resto da eternidade. Né? E nem a escola de Tixipiora precisa existir para a eternidade. Nem essas crianças aqui. Mas que quem lê e for professor, que se inspire naquilo ali e leve para o Aguti, né? Para o Claraíba, para a Nova Descoberta, para o Moura, porque esses locais são muito ricos em história e muito ricos em memória. E nós vivemos num lugar que, infelizmente, não valoriza isso. Tá? A memória das pessoas é patrimônio de São João Batista, é patrimônio do Vale do Rio Tijucas. Certo? Então, tem que parar de pensar, e a ideia do nosso projeto é esse, que a gente depende de 4 ou 5 mitos que dão cabo em construir uma cidade e o resto todo mundo ficou assistindo. Não, não ficaram assistindo. Tem muita gente que não tem registro dela, a gente não sabe nem o nome. Então, tu pega lá uma lista de imigrantes, está lá. Fulano de tal, esposa e filho. Mas quem é a esposa? Quem é essa mulher? Né? Tu pega lá um homem preto que levava a barca. Tá, e o nome dele? Esqueceram dessa gente? Tá, e tinha os bugre lá, não sei aonde, que estavam lá só incomodando. Mas alguém perguntou para eles se eles queriam que o branco estivesse passando ali? Entrando na terra deles? Então, o meu livro, ele traz uma reflexão sobre tudo isso aí. Né? Inclusive sobre quem escreveu antes de mim. E eu não quero culpar ninguém. Eu não vou dizer que quem escreveu antes de mim a história de São João Batista, da colônia Nova Itália, estava errado e eu sou o dono da verdade. Não, não é isso. Eu tenho que pensar como é que essa pessoa foi criada, que informação ele teve. Eu tive a oportunidade de estudar numa universidade que poucas pessoas têm, que é a UDESC, e muitos ali também que tiveram na Universidade Federal vão entender o que eu estou falando, se alguém aqui já passou pela Universidade Federal, porque a ideia é essa dali. Né? E, não, mas as outras universidades são ruins. Não, não são ruins. A Univale é boa, a Unifeb é boa, a FURB é boa, só que o pensamento deles não é o mesmo. Tá? Então, assim... Bom, eu vou encerrar essa minha fala aqui, mas assim, vale a pena a leitura, vale a pena se debruçar e pensar em tudo aquilo que eu escrevi, certo? Essas reflexões, pensar que vocês são agentes históricos, que vocês estão construindo a história desse município, que um trabalho de aula pode ter uma importância significativa para muita gente, né? Que talvez aquela redação que o aluno escreveu lá no 4º ano, talvez para muitos professores aqui não vale nada, mas para aquela criança que escreveu vale muito. Tá? Então, vamos dar início aqui. Gente, antes de dar início, eu só queria convidar, né, o Mário, que é o presidente do Legislativo, que cedeu esse espaço aqui. Né? Muita gente me perguntou por que a Câmara de Vereadores. Gente, isso aqui é um espaço que ele precisa ser ocupado. E não só pelos vereadores. Né? Pelo povo em geral. A ideia de trazer para cá é justamente quebrar mais o estigma. Isso aqui não é um lugar para discussão só partidária, eu defendo a situação. Não, isso aqui é um local para se debater tudo. E história, aquilo que as pessoas percebem e escutam e aprendem com livros, com revistas, com internet, que hoje é o ápice, né, da transmissão de informação, eles são importantes e isso tem que ser trazido para cá. Então, eu queria convidar o Mário, que abriu as portas, né, da casa. A gente é muito grato por isso. Quem sabe a gente está escrevendo uma página da história, talvez... Então, o Mário está aqui, eu queria que ele sentasse aqui por perto de nós, aqui, depois ele dá uma palavrinha. A casa é tua. Né? Já tem aqui do meu lado a Beatriz, a Isabela, que vão dar uma palavrinha depois, são alunos da escola, elas estão no 9º ano, elas me ajudam bastante em vários projetos, sem desmerecer os demais, né? Mas aí, já que elas se predispuseram a falar com vocês, então elas estão aqui, né? E elas representam 2 personagens muito importantes desse levantamento histórico, o Alisson, né? O Alisson depois vai explicar também por que ele está aqui, ele vai contar um pouquinho de algumas situações que aconteceram, que ele estava envolvido. E eu queria chamar aqui também a nossa diretora, dona Jânia, né? Que se ela não tivesse dito Malco, faz, não tinha saído nada. Então a dona Jânia depois vai falar um pouquinho.
E eu queria chamar aqui o Juliano, cadê? O Juliano, gente, o Juliano tem um papel fundamental nessa situação toda. Porque o Juliano, depois ele vai falar um pouquinho também, ele é o proprietário do Correio Catarinense, né? Então, quem acompanhar a leitura, e depois aqui minha apresentação, vai ver que o Correio Catarinense, ele publica semanalmente essas histórias. Acho que você já deve ter acompanhado ali algumas, já estamos em quase 100 histórias, né? Isso é um patrimônio, digamos assim, que o Correio Catarinense abarcou e guardou, porque isso está na internet, e isso a gente tem impresso. Então, o Juliano foi fundamental nessa história toda. Lembrando que nós temos uma parceria de 5 anos, né, Juliano? Fora as outras, né? Mas essa aí principalmente. Essa aí nós acertamos. Tá? E assim, eu acho que se talvez alguém aqui queira, dos participantes do projeto, porque tem vários aqui, né? Alguns que fizeram redação há muitos anos atrás, né, Matheus? Que até está aqui estampado no banner. Né? Mas se alguém quiser depois a palavra, tá, gente? Vocês são importantes. Daniele, que faz ilustração. Quem é que está mais ali, meu Deus, que faz ilustração? Tá, Camila. Camila, senta aqui, Camila. A Camila tem bastante ilustração no projeto. A Belinha já está aqui, né? Aí tem aqui, né? Tem a Júlia, tem a Clara, e tem outros ali que eu tenho medo de daqui a pouco esquecer o nome de vocês, aí vou parar por aqui. Tá? Então, peraí, tem 2 pessoas que eu vou deixar por final, né? Que elas estão no livro, inclusive, são personagens, que é a Luísa e a Morgana. Se formaram em 2020, né, Luísa? Então, a Luísa é egressa, depois eu vou mostrar o trabalho da Faculdade de Jornalismo que ela fez, baseada no nosso trabalho, e esse teu trabalho é de 2021, né? Que é o ano que eu terminei de escrever o livro, né? Então, muita coisa aconteceu depois. E a Morgana, inclusive, faz parte desse vídeo. Depois nós vamos mostrar aqui a Morgana, e depois eu queria que elas, pelo menos, viessem aqui contar, porque elas são, digamos assim, percursoras disso tudo. Né? Então, eu vou iniciar aqui, para não se prolongar muito. Eu vou tentar ser o mais breve possível em cada slide que passar. Tá? E, assim, a gente vai fazer depois, vai ter uma surpresa aqui para vocês, e a gente vai abrir para questionamentos no final, tá? Então, quem depois quiser fazer qualquer pergunta, ou para mim, ou para qualquer pessoa que está aqui, por favor, façam, não vão para casa com dúvida. E se vocês quiserem adquirir o meu livro está à venda lá com a minha esposa, Leidiane, e com a minha sobrinha, Bárbara. O meu pai e minha mãe estão aqui também, né? Seu Salve, Dona Miriam, meu sogro, minha sogra, lá, seu César, Dona Nadir. E eu estou com meus filhos por aí também, a Valentina e o Pedro. Daqui a pouco eles aparecem. Então, vamos dar sequência aqui. Então, para quem não conhece, eu acho que é meio difícil, ali tem uma imagem da fachada, né, de frente ali para a rodovia da escola Lídia Leão Gomes. Né? Então, se um dia vocês não forem para Major, por exemplo, ou ali para Ataca, para Colônia, vale a pena dar uma voltinha lá para conhecer, né? Então, vamos seguir aqui. Então, quando a gente começou isso em 2019, né, que na verdade era uma pesquisa acadêmica, mas depois virou uma bola de neve gigantesca, a gente tinha um objetivo geral, que era inventariar memórias coletivas relacionadas com fontes históricas disponíveis sobre a cidade de São João Batista. Então, o que foi feito? Nós pegamos alguns livros que contavam a história. Então, peguei Lucas Boatê, peguei Walter Piazza e peguei o livro da Dona Darcy. Né? Da Dona Darcy talvez seja a principal referência sobre a história de São João Batista, né? Apesar dela não ser historiadora, mas ela deixou digamos assim, uma pérola, né, para nós historiadores poder puxar. Ela deixava os fiozinhos puxados e a gente vai esticando os fios que ela deixou, né? Então, a gente usou essas 3 fontes e aí a gente foi atrás das memórias. O que seria uma memória coletiva? É aquilo que é compartilhado entre a comunidade. Então, lá no barzinho, lá na casa da avó, quando se reúnem os primos. Então, essas são as memórias coletivas. Era isso que nós queríamos. Nós estávamos querendo buscar isso aí. Os diálogos familiares, os diálogos entre amigos, né? Então, tinha alguns objetivos específicos, que era justamente, como eu falei no início da minha fala, né, que os alunos se identificassem com a história, conseguissem se encaixar ali no meio, e por isso, né, e a partir disso, se valorizasse então o passado da comunidade, no caso, lá no interior de São João Batista. Né? E aí, claro, como professor, eu queria abordar a história local,
a partir justamente da memória dessas pessoas que deram para nós o prazer de ter uma escuta, né, sobre aquilo que eles queriam nos contar, né? Então, quem tem algo para contar, precisa contar para alguém, né? Antes que seja tarde e tu durma ou morra com aquilo, né? E aquilo se perde. Então, a gente precisa repassar. Tem uma coisa importante, passa para o filho, passa para o neto. E é assim que essas memórias vão chegando, passando os 150 anos até chegar na gente. Então, assim, vai pensar, tá, seu Malco parou de dar aula de história, o currículo ele botou fora, BNCC ele rasgou. Não, não fiz nada disso, tá, gente? A ideia era unir o útil ao agradável. Então, a gente trabalhou história local e colonização no período imperial do Brasil. Então, tem vários conteúdos na escola que tratam da colonização, o Império, a época de Dom Pedro, a época que os portugueses ali começaram a colonizar o Brasil e depois vieram outras colonizações, né? E aí também para o aluno, porque assim, tu pensar o aluno vai... O seu Marco está falando essas coisas tudo, ele está viajando? Tá, ele está viajando. Aí ele precisa saber o quê? Ele precisa saber o que significa colônia, porque eu vou falar de colônia e eles não sabem o que é uma colônia. A colônia é o bairro que eu moro. Não, não é isso. Então ele tem que saber o que é colônia. A questão de origem étnica. Aí, como eu falei antes da sensação de pertencimento. Tá, mas aí eu sou o quê aqui? Como é que a minha família chegou aqui? Então eles começaram a pensar nessas coisas nessas aulas, né? Luísa e Morgana estão aqui e elas se lembram dessa parte ali, que eu tive que explicar isso tudo ali para elas, para a coisa funcionar, né? E entenderam o que é tradição, entenderam a questão da temporalidade, né? Que o que eles fizeram lá atrás está refletindo nos nossos dias. E, claro, principalmente o que é uma narrativa. Porque o que eu escrevo e o que eu falo, certo? Pode virar regra. E se eu estiver contando uma história que eu inventei ou que eu quis sobrepor a uma outra que está antes da minha? Então, o aluno ele precisa refletir sobre isso. Então, nem tudo que eles escutaram nas entrevistas era verdade. Nem tudo que eles leram nos livros era verdade. Né? E começando pelos livros didáticos. Pedro, o mais clássico, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Descobriu? Será que os indígenas estavam aqui esperando ele para ser descoberto? Vamos ficar aqui paradinhos esperando ele chegar e nós começamos a vida. Não, gente, tinha vida, tinha coisa se movimentando aqui bem antes de chegar português aqui. Então, esse tipo de coisa o aluno precisa refletir numa aula de história. Ele não pode simplesmente engolir lá o nome do Pedro Álvares Cabral e o ano que ele chegou e acabou ali a aula. Não, não é isso. Então, o projeto, ele tinha no início era isso. Era fazer eles refletir sobre isso tudo. E aí a gente, aos pouquinhos, nós fomos produzindo fontes. Ali tem algumas. O meu livro tem um capítulo que ele fala sobre fotografia, sobre o uso de imagens, ilustrações, como isso é potente. Aquelas duas imagens ali que tem daquela panela de ferro num fogão ali improvisado e um carro de boi aqui, para muita gente que viu as fotos estampadas em impressões, né, Luísa? Tu confirma isso? Meu, essa foto é antiga, né? Gente, nós fabricamos essas fotos. Então, eu posso enganar quem eu quiser com fotografia. Então, eu fabriquei, nós fabricamos. Na verdade, os alunos fabricaram imagens. E muitas dessas imagens fabricadas estão nos livros de história. Como, por exemplo, aquela pintura maravilhosa lá de Dom Pedro I nas margens do rio Ipiranga. Gente, aquilo ali não existe, aquilo nunca existiu. Né? Só que hoje se faz reflexão sobre aquilo ali. Né? E por aí vai, né? Não vou ficar aqui citando muitos exemplos. Né? A ilustração, aí olha assim, meu Deus, que legal aquilo ali. O menino, ele usou os referenciais, isso no livro depois, tá? O menino que desenhou, ele usou os referenciais que ele tinha da casa da avó dele para desenhar uma casa de uma benzedeira. Então, ele botou a benzedeira lá no fundo, naquela janelinha, colhendo as ervas lá no canteiro, ele fez o fogão de lenha e ele fez a casinha toda de madeira. Então, ele pegou uma imagem que eu poderia usar, dizendo que aquela imagem ele se referia, por exemplo, a 1850, 1900, ia passar batido e ninguém ia notar que foi feito agora. Né? Olha a potência que tem um trabalho de aula ligado à ilustração. Tem um capítulo no meu livro que fala sobre isso daí, tá? E aí tem outra ilustração aqui, que era como eles faziam os enterros ali na... Porque o primeiro cemitério do Vale de Tijucas é o de Colônia.
para quem não sabe. Ele foi o primeiro lugar que foi autorizado a se enterrar gente branca. Eu não vou falar dos outros lugares ali onde é que enterraram outras pessoas de outros grupos, porque aí vai ficar feio para algumas pessoas, né? Então deixa os defuntos quietinhos lá. Mas ali no interior de São João, não interessa onde é que tu ia, o barquinho ia com o defunto até ali perto onde é que é o cemitério hoje, porque quem for lá vai ver que tem lápide do século XIX lá, isso aí já vi a televisão aí várias vezes filmar e coisa. Então, assim, nós temos prova, inclusive o próprio cemitério é uma prova de muita coisa que está no livro, né? Então, ali tem como o rapaz imaginava, né, a vida naquela época. E aqui embaixo, então, tem o episódio 3, que está nesse banner aqui, que é a história, que talvez seja uma das mais conhecidas lá de Tigipioca, é das 3 pedras, que vai para Major Gersino, do lado direito, lá onde é que caiu a cratera, lá que nós fechamos, né, Luísa? E ali naquele canto ali tem 3 pedras, todo mundo passa ali e tem a história das 3 pedras, que está no livro. Tá? Então foi uma das primeiras tradições orais que nós captamos, a partir de uma entrevista que o seu Sardo deu lá na escola. E aí nós fomos atrás de outras pessoas e acabou que chegamos nessa história. Quer dizer que essa história aqui é verdadeira? Não sabemos. Leia o livro que tem uma reflexão sobre isso. Tá? Então ali foi a primeira vez que o Correio Catarinense estava, então, publicando, né, Juliano? Então, na época, a gente pegava uma foto ou minha, ou da Jânia, ou da Darlene, ou da Sônia, do Jais, que era a equipe que geria a escola na época, e o desenho que algum aluno fez e montava. Hoje já tem uma configuração diferente, depois nós vamos mostrar aqui. E aí, assim, gente, perguntar, mas o professor chega lá e joga tudo nos alunos? Não, ele tem que planejar. Então, a gente fez uma sequência didática, que também está no livro, e aí ela explica o passo a passo dessa história. Eu falei para vocês que o aluno precisa pertencer e se identificar com o passado. Qual foi a alternativa que nós tivemos? Levantar uma árvore genealógica. Então, cada um foi atrás da avó, foi catando quem é o pai, quem é... E aí, eles abriram uma árvore que foi longe, tá? Então, tem uns ali que conseguiram chegar bem longe nessa árvore genealógica. Fonte. Então, é mais uma fonte para me escrever o livro. Tá? E assim, gente, depois a gente pegou todas as pessoas desse apanhado e pegamos a lista do sobrenome da imigração, e aí nós tivemos mais uma surpresa, que inclusive o seu Sardo me acompanhou na contagem disso aí. Juntando todas as pessoas que apareciam, os nomes das pessoas que não se repetiam em todas as árvores genealógicas dos alunos da época, né, 2020, nós chegamos à conclusão que 54% dos nossos alunos eram descendentes dos imigrantes italianos que chegaram lá no início do século XIX, né? Então, nós provamos que eles são presentes até hoje. E aí tinha um monte de sobrenome italiano ali no meio, que provou mais uma coisa. Mas eu não posso botar nessa conta? Não, porque eles não são das famílias que vieram de Gênova para fundar ou para iniciar a colonização, a colônia Nova Itália. Não, eles vieram de Nova Trento, em outras épocas. E aí, recém saiu um episódio no jornal que fala da estrada que tinha entre Colônia e Nova Trento, que a maioria das pessoas nem sabe. Né? E aí descobrimos que outras famílias de alemães vieram por ali para construir a estrada, que é o caso de Sestrem, que é uma família bem presente na colônia. Aí descobrimos que os Trainotti vieram para ali para construir a estrada, e por aí vai. Já. Então assim, a gente começou a dizer para as crianças que, de onde é que vieram os familiares dele. Mas por quê? Por causa desse trabalho. Né? Então muita coisa foi aparecendo que nós não contava. Esses 54% nós botamos no jornal também, né? Foi dado notícia e tal. Por quê? Porque era uma fonte importante de que existe uma origem italiana muito forte no interior de São João Batista. Inclusive, alguns de vocês aí são descendentes dessas pessoas que a gente levantou, né? Então, aqui no módulo 2 seria a questão das ilustrações, que a gente já comentou aqui, né? E aí teria o módulo 3, que aí a gente, então, pegou algumas tradições que seriam ligadas aos grupos étnicos que nós identificamos, e aí nós levantamos tradição indígena,
até porque na época nós tínhamos 2 alunos indígenas no ensino médio, que isso foi importante nessa história toda. A questão da imigração italiana, e aí veio a situação, foi a primeira vez que apareceu a questão do boi de mamão, que aqui em São João Batista é muito presente. Só que a gente também levantou nessa história ali, que o boi de mamão que veio para São João, que na verdade é uma tradição que ela existe na parte litorânea do Brasil de ponta a ponta, o boi de mamão aqui chegou com os africanos. Então isso também... Isso por causa de algumas referências ligadas a um padre que acabou arrumando uma mulher e aí foi expulso, excomungado da igreja, mas nós tivemos acesso por causa do padre Flávio lá de Nova Trento, ele levantou alguns documentos e então nós descobrimos que esse padre que foi excomungado era a chave para dizer como é que o boi de mamão chegou aqui, que foi o primeiro relato que existe sobre o boi de mamão aqui na nossa região. Não só São João, todo aqui, né? Então o primeiro boi de mamão foi feito, segundo o padre, lá no Moura, com alguns africanos que tinham recém-chegado, e aí eles estavam comemorando os dias de reis ali, e comemoravam o rei Baltazar, que é negro, né? Então, automaticamente, eram os negros que estavam fazendo o boi de mamão. E aí isso foi passado nas escolas, que foram os açorianos, que é uma outra discussão que eu não vou levantar aqui, que, no caso, trouxeram o boi de mamão para cá. E, na verdade, não, foram os negrinhos que estavam ali trabalhando no Moura, né? E ainda na época eles ainda eram escravos. Então, tem muita coisa que foi levantada assim, que ninguém procurou, caiu no colo, né? Aqui tem a parte mais importante, que é a escuta dos idosos. Então, quem tinha parente próximo, né, que era maior de idade, que era de uma idade mais avançada, então os alunos foram atrás. Eu tenho várias gravações dessa época, né? A Luísa entrevistou o avô, né? A avó. No livro tem a lista dos idosos que foram entrevistados numa nota de rodapé, todos eles. Então, eu tenho isso gravado também. A gente apresentou para os alunos, que seria a próxima parte aqui, né? Não, aqui fala dos procedimentos para fazer entrevista e tal. Gente, sair por aí fazendo entrevista e publicar não é assim, não, tá? Passou por um comitê de ética, tá tudo explicadinho ali, porque vão pensar mal que foi período que os velhinhos falavam e fez um livro. Não, gente, isso tudo passou por uma situação bem complexa. Inclusive, ali fala anexo 3, esses anexos estão tudo no livro, que são os documentos legais que essas pessoas que deram início ao processo assinaram para a gente, para a universidade, então, dizer por aí que isso aqui é verdade, né? Então, se essas pessoas não tivessem assinado esse documento, isso aqui não poderia estar circulando, né, da maneira que está. Então, aqui seria a reflexão, né? Então, os alunos tiveram que transcrever. Eu até tentei isso mais uma vez, mas tinha os alunos que não conseguiam e tal. Depois nós exercitamos com uma outra turma que não era da Luísa. Nós trouxemos a senhora de Nova Trento para falar sobre o papel da mulher durante a ditadura. Fizemos de novo, então ela foi entrevistada, mas foi bem legal. Então, assim, é o trabalho de jornalista, né? Aquilo que o jornalista tem que fazer, tá? Os alunos também, né? Agora tem esse novo ensino médio, né, Lade? Então, tem alguns colégios que estão trabalhando com essa parte ali da transcrição, do jornalismo. Então, na época não tinha, mas caberia, né, nessa situação ali do ensino médio atual. E aí, depois eu fiz as avaliações e tal, né? Só dei nota baixa. E aí, então, só para vocês conhecerem, assim, a evolução, né? 2019, isso aqui saiu no dia 1º de novembro de 2019. Essa história aqui, que o Breno escreveu, ele foi parar no meu primeiro artigo científico publicado. Ela fala dos bugreiros, né? E aí tinha uma questão de um assassinato que tinha acontecido na colônia, só que eu não vou contar para vocês, mas está no livro essa história, inclusive bem... tudo que a gente foi atrás, documento da FUNAI, documento do governo, para ver o que estava acontecendo naquela época ali dessa história que o Breno tirou de algum lugar. Tá? Então, aqui é do primeiro ano. Aqui é do segundo ano. Aqui falava da origem do nome Arataca, né? Por que se chama Arataca? E aí, Arataca é um nome indígena. Essa história indígena foi longe, né? Nós fomos até demais com essa história indígena. Né? Então, para quem que nunca teve índio ali, que os índios foi trazido da Índia, sei lá de onde, não. Ali fala sobre isso também, da questão da negação. Negar o passado. Né? Ali está falando disso. Muita gente negou quando a gente perguntou.
E depois a gente... Aí hoje não, hoje é o inverte, né? Seu Malcolm, eu achei uma ponta de flecha. O meu avô tem uma ponta de flecha. Meu avô tem uma lasca, não sei do que. Então, quer dizer, isso já tem uma transformação cultural. No começo tinha negação e agora as pistas vêm para nós. Né? No começo eles falavam para nós, né? Alisson Soares esteve envolvido em uma situação indígena. Não vão lá nas minhas terras, porque senão daqui a pouco está ali o governo, vão cercar tudo. Né? E não funciona assim, aí tem que explicar e tal. Esse é do terceiro ano, terceira temporada, então esse aqui é 2021. Lá foi 2020, aqui 2021. Essa história, ela foi parar num artigo de uma revista conceituada, até ganhei um registro de cientista internacional por causa disso ali, tá? Foi da Liriane, que é irmã da Clara. A Liriane não está aqui, ela mora em Angelina, agora é professora também, né? De artes, parece. Ela entrevistou uma idosa que contou uma história que muita gente, quando botou os olhos, disse: isso aqui é muito precioso. Aí eu fui atrás de outras situações que não estão no livro, infelizmente, porque isso foi feito, essa pesquisa foi feita depois, mas já rendeu para mim uma apresentação na Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e agora vai sair nessa revista Fronteiras, que é uma revista de história catarinense, tudo baseado nessa entrevista que a Liriane, que é irmã da Clara, né? Ela fez com uma idosa lá da nossa região. Eles conhecem ela como Dona Gida. Alguém aqui, o pessoal deve conhecer, né? Aqui é, então, do quarto ano, né? Uma situação de uma das tantas tragédias que tem, não só no livro, mas em vários episódios do Memórias da Colônia. Tem várias tragédias que a gente levanta, muitas mortes mal resolvidas, muitos corpos que desapareceram. Então, isso tudo é interessante, porque no começo esse tipo de história não aparecia. Então, com o tempo, como o pessoal sentiu segurança em publicar isso, a gente começou a levantar muita coisa que estava esquecida, né, entre aspas. Circulava em algumas famílias, mas não era público isso. Então a gente descobriu muita situação de pessoas que perderam a vida no interior, e algumas por acidente e outras por maldade mesmo, né? Então essa é uma outra situação que acabou ficando em evidência, e esse aqui é um dos episódios. Eu não me recordo, mas eu acho que aqui foi uma moça que foi morar lá para dentro em Águas Frias, e as fazendas eram distantes, né, os terrenos, e aí ela estava para ganhar neném, o marido não estava, e aí ela foi na casa de alguém para pedir socorro, e aí o cara não estava, a mulher achou que ela era amante, alguma coisa, e bateu na mulher, e a mulher acabou morrendo na virada da noite para a madrugada, porque ela estava sozinha, né? Gente, isso não foi agora não, faz bastante tempo, tá? Aqui tem desse ano, né? Então, isso aqui é da temporada que está rolando ainda. Inclusive, semana passada teve uma situação de uma menina, que é uma história verdadeira, recente, inclusive, de uma menina que se afogou, né? Ali próximo do Morro da Grama, saiu no jornal sexta-feira, história real. As pessoas estão por aí ainda, né? As famílias, mas ela foi autorizada pela família a ser publicada, inclusive com o nome verdadeiro da menina que morreu e das outras meninas que estavam acompanhando ela, né? Então, se a família teve coragem, né? Então é porque o projeto está fazendo sentido para as pessoas, eles estão entendendo qual é o objetivo, né? E aqui a Isabela, que está aqui, ela escreveu sobre uma escolinha que tinha lá na colônia, né? A nossa escola lá, ela é centenária, né? Mas tinham antes delas outras escolinhas, ou em paralelo outras escolinhas, né? Hoje tem transporte público, é mais fácil, mas antigamente não era fácil atravessar o rio sem ponte, né? Agora o pessoal sentiu isso na pele, né? Recentemente. Aí assim, gente, aqui eu vou falar um pouquinho dos desdobramentos, mas antes de eu falar dos desdobramentos, eu queria chamar primeiro aqui o Juliano para falar um pouquinho do... Tá funcionando aqui? Tá, né? Ele pode usar esse microfone? Para o Juliano falar um pouquinho do que ele acompanha, né? A versão dele disso tudo pelo ponto de vista do jornal Correio Catarinense. Boa noite a todos. Lembrar que toda a responsabilidade e todos os créditos do projeto
Memórias da Colônia é para o Malco, para os seus alunos, para a direção da escola, para todos que fazem parte lá da escola Lídia Leal Gomes, né? Na verdade, o jornal ele foi apenas o transmissor da informação, né? E por mais que a gente vive hoje nessa terceira onda chamada rede social, mas quando sai documentado no jornal, na imprensa, leva a um critério maior de credibilidade, digamos assim, né? Até porque coisa que a gente publica na rede social daqui a pouco se perde, podemos dizer assim, né? E tudo que foi publicado no jornal um dia vai estar no arquivo do município, do estado, enfim. Então, como o Malco falou, um dia o Malco não vai mais estar aqui, eu não estarei mais aqui, nós não estaremos mais aqui, mas a história vai ficar aqui, né? E um pouquinho dessa história que o professor Malco, junto com seus alunos e todos contaram, que tivemos a oportunidade de publicar aí no Correio Catarinense, eles trazem antropologia, filosofia, sociologia crítica e humanidade, né? É claro que quando na tenra infância a gente aprende a história oficial de livros didáticos, né? Minha terra tem palmeira onde canto os sabiás, é muito lindo, maravilhoso. Os portugueses chegaram aqui, os índios estavam prontos para receber de aplausos, vamos trocar aqui um espelho por uma flecha. Tudo lindo e maravilhoso, até a vírgula, né? Depois da vírgula tem muita coisa para ser contada. E parabenizar o Malco, porque esse projeto aí, eu não conheço outro projeto igual, de repente tem, mas a gente não tem conhecimento. E colocar o aluno no centro do projeto foi fundamental, Malco. Eu te parabenizo por isso, né? Porque com certeza tu lapidasse aí para o futuro da cidade, da nossa região, pessoas que se sentiram capazes, né? De criar, de estar participando da contação da história, né? Que é do avô, do bisavô, né? Tenho certeza que talvez aí muitos alunos leram essa história para aquele avô ou para aquele bisavô que contou a história para ele e que de repente a pessoa é analfabeta. A pessoa contou a história, mas não pode ler a história. E de repente um de vocês leu a história para eles, né? Para ver como é forte essa relação aí, né? E muito que se conta, quando se conta essa questão aí além um pouco da história oficial, né? A gente, de repente, toma conhecimento disso em alguns clássicos da literatura, né? Por exemplo, aqui, literatura latino-americana, sul-americana, enfim, latino-americana, né? Podemos dizer, com Gabriel Garcia Marques e tantos escritores aí que trazem essas histórias aí, Malco. Não é a história oficial, né? A história oficial todo mundo já conhece, a bandeira é verde e amarela, como na Argentina a bandeira é azul e branca, mas tem uma cor chamada sangue, vermelho. E tem muitas pessoas que derramaram sangue. E como tu falou, alguns perderam a vida até por sacanagem, né? Então, é importante trazer essa história aí. Eu parabenizo mais uma vez ao Malco, a todos os alunos, e dizer que os textos, assim, a maioria dos textos muito bem escritos, assim, pouco a gente corrigiu. Fiquei impressionado também com as ilustrações, muitas ilustrações aí mostrando alunos que mostraram talento, né? Para quem teve a oportunidade de fazer as ilustrações. Queria agradecer também aos anunciantes, né? Os patrocinadores aí que estiveram com o jornal e com o projeto durante todo esse tempo, e tomara que continue, né? O Malco contou um pouquinho aí da história não oficial, digamos assim, de uma parte importante de São João Batista. Mas não é somente de São João Batista, é da primeira colônia italiana do Brasil, né? E não é isso, não é eu que estou falando, quem falou foi o Reino Maria Grosselli, né, no livro dele, né? Foi ele que colocou lá no livro dele. Depois ele fez a meia-culpa, não, tem no Espírito Santo, não, a primeira foi aqui, está lá no livro dele, né? Então, só tenho a agradecer a parceria e parabenizar principalmente a tu. Agradecer novamente, Juliano. Juliano, que é meu amigo de muito tempo, né? E até quando eu vou lá na rádio, é uma conversa gostosa, né? Não é aquela conversa maçante.
Parece que estás aliviado, que estás levando para alguém alguma coisa que pode ser importante na vida, né, das pessoas. Só acabei esquecendo de falar aqui na empolgação de uma situação, Malco, que tem muita gente aqui no Vale do Rio Tijucas que tu vai conversar, Canelinha, Tijucas, Nova Trento, que a gente tem amigo aí pelo Vale todo, e tu começa a contar um pouquinho da história assim da colônia Nova Itália aqui e tal, tu começa a contar um pouquinho da história, pelo que a gente leu também, pelo que o Malco principalmente explicou para a gente, né? E as pessoas ficam super interessadas. Elas ficam super interessadas em querer aprender sobre a história que nunca tiveram contato, né? Para ver a importância do projeto. Então, agradecer de novo, Juliano. Agora, eu queria passar a palavra para a ilustríssima diretora da Escola de Educação Básica, professora Lídia Léo Gomes. Inclusive, a Eugênia nem sabia, mas ela é parente, meio distante, mas é parente da professora que dá nome à nossa escola, né? Deu? Acabou dizendo que eu sou parente da Lídia, né? Mas tá. Boa noite, gente. Acho que todos me conhecem, né? Mas, para quem não conhece, eu sou a Jânia, diretora da Escola Lídia, onde o professor Malco leciona História e é nosso assessor pedagógico, né? Eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelo trabalho realizado, pela oportunidade proporcionada aos nossos alunos, pelo incentivo, pela motivação, pelo envolvimento na nossa comunidade. Quando o professor trouxe o trabalho lá do mestrado dele para a escola, a gente abraçou a causa como uma parceria, uma experiência. Mas a gente não tinha certeza se ia dar certo. E eu acho que nem ele tinha a certeza que ia chegar tão longe. E aí está o resultado no livro, né? Então, assim, ó, a gente, Memórias da Colônia, representa a história do nosso povo, da nossa gente, né? Da nossa colônia Nova Itália. E o mais interessante é que ela nasceu na sala de aula. E é através da pesquisa, do engajamento dos nossos alunos, de seus familiares, dos amigos, né, dos conhecidos, da tradicional vizinhança das nossas comunidades. É isso que deu resultado. Mas é claro que por trás dessa pesquisa toda, desse trabalho todo dos alunos e das parcerias realizadas na comunidade, né, estava o trabalho do professor Malco. Orientando, documentando, registrando, né, transformando todas as informações em conhecimento e em história. Porque, como ele mesmo disse ainda há pouco, não é só ir lá e colher o que os outros dizem. A gente tem que saber o que está sendo dito. Tem que comprovar se é história, se é real, se é de verdade. Então, isso deu muito trabalho e a gente sabe do comprometimento dele com isso. E isso, com certeza, não foi nada fácil, né? Foi uma busca constante que a gente acompanhou na escola, né? Por alunos, por trabalho, por pesquisa, por desenhos, por histórias, né? Com certeza foi muita dedicação, muito trabalho e muito comprometimento, né? E aí está o resultado, né? A história do povo das nossas comunidades, né, contada em um livro. Valeu, professor. Bom, a família Lídia, que eu venho representar aqui hoje com os meus professores, que alguns estão aí, né? E com os alunos, vem te parabenizar, e agradecer pelo teu trabalho. Pois, afinal, nós também nos sentimos parte dessa tua história, né? Porque é a história de todos nós. E também nós gostaríamos de agradecer, né, a todos que participaram, a todos os envolvidos, os alunos, os entrevistados, né, as famílias, ao Correio Catarinense, né, o Juliano, que sempre faz parte, né, Juliano? Já são anos, né, de convivência aí com a gente, tá? A todos que participaram junto, porque o trabalho foi do professor, ele foi o líder, ele foi, né, o mestre aí que puxou todo o trabalho junto, mas ele teve toda essa parceria, né? Então, a gente agradece e quer te dizer que valeu muito a pena essa parceria e continuamos aí juntos. Tá? Muito obrigada.
Agradecer a Jânia, né, que quando a gente começou isso dali, talvez aqui, como ela falou, a gente não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer. E, né, e nós descobrimos onde é que está a imagem que deu origem ao nome de São João Batista. Né? Então, hoje a gente sabe que existe ainda a imagem original do oratório do Capitão Amorim. Ela ainda existe, gente, e a gente sabe onde é que ela está. Inclusive, nós já publicamos isso no Correio, já foi conversado na rádio. E de vez em quando vem alguém de longe, assim, pergunta para mim disso daí, e aí eu mando lá a reportagem que está registrada lá no site do Correio Catarinense, né? E deixa ela quietinha onde é que ela está, porque lá a gente sabe que ela vai ficar mais 100 anos, né? Não precisa trazer para cá, não tem problema. Mas ela existe, ela está lá guardadinha e bem guardada, né? Pela Arquidiocese de Azambuja, né? Lá no Museu Arquidiocesano de Azambuja. Então, para quem não sabe, a imagem de São João Batista, que deu origem ao nome da cidade, ela existe ainda, tá? E a gente descobriu graças a essa pesquisa. E nós fomos atrás para ver se era verdade, né? Inclusive, descobrimos que o último guardião dela, antes de entregar para a igreja, é alguém da colônia Nova Itália, alguém da família Peixe. Ô, Malco, até não tem como trazer essa imagem, que o município não tem museu, né? É verdade, o município precisa de um museu. Então, deixa lá que está bem guardado. Lá está bem guardado, gente. O dia que vocês quiserem dar uma olhadinha, pergunta para nós que a gente diz onde é que está. Eu agora queria chamar aqui a Morgana e a Luísa, que elas são as representantes dos alunos que são citados no livro. Eu acredito que não tem mais nenhum aqui, se eu não estou sendo injusto. Não, né? Que são as turmas que se formaram até 2021, né, Jânia? Então, seria 2019, 2020. E antes de dar a palavra para elas, eu queria mostrar o trabalho de jornalismo da Luísa, quando ela veio lá na escola fazer, quando ela começou na faculdade. Deixa eu fechar aqui, depois eu volto. Pode ficar tranquilo, povo, que é bem curtinho. A Escola de Educação Básica Professor Henrique Leão Gomes, que fica Oh, no meu Deus. interior do município de São João Batista, é protagonista de um trabalho histórico chamado Memórias da Colônia. O projeto foi idealizado pelo professor Malcolm Gustavo Tonini com a proposta de estudar a imigração europeia na região, que começou no século XIX. Isso é a televisão, acho. Até 100%. O objetivo do projeto foi descobrir informações sobre os colonos italianos que chegaram na colônia Nova Itália em 1836. Uma das atividades foi feita pelos alunos da escola, que fizeram entrevistas com os moradores da cidade de São João Batista. O resultado deste trabalho foi e ainda está sendo divulgado semanalmente no Jornal da Cidade. Ele é composto por textos e ilustrações que refletem os fatos históricos acontecidos naquela época. Há uma necessidade de se ensinar a história local, né? O estudante, ele aprende mais quando conhece aquilo que, digamos assim, ele vive, né? Então, é o mundo antes da leitura. Então, aquilo que é mais próximo dele, aquilo que faz parte da identidade dele, se fizer parte desse processo educacional, vai trazer o conhecimento, vai fazer mais significado para ele. O envolvimento dos alunos fez com que o projeto Memórias da Colônia ganhasse força e despertasse o interesse de toda a comunidade. A ex-aluna da escola, Morgana Peixe, fala da importância desse tipo de resgate histórico. O projeto, para mim, eu achei super legal
quando o professor veio com essa ideia, a nossa turma super abraçou, se envolveu, foi atrás das histórias. E isso é bom, né, para a nossa cultura. A gente aprendeu muita coisa que a gente nem fazia ideia e que, querendo ou não, faz parte da nossa história. Cercado de descobertas, o projeto Memórias da Colônia reflete a importância de se estudar e valorizar a história de cada cidade catarinense. É dessa forma que vamos entender quem somos e, quem sabe, até projetar o futuro que queremos. Eu vou dar a palavra, então, para a Luísa, né, que está no meio dessa bagunça toda que nós fizemos entre 2019 e 2020, para falar um pouquinho da experiência dela. E depois a Morgana também, né? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Luísa. Então, hoje é uma noite muito importante para o seu Malcolm, né? Eu tenho uma dificuldade de falar professor Malcolm, é a força do hábito. Na semana passada, quando ele foi entregar o meu livro, eu falei para ele, cara, eu lembro exatamente do dia que tu entrasse na sala, em 2019, e falasse que estava fazendo um mestrado sobre a história local e tal. E eu falei, a gente vai fazer um livro disso, né? A gente vai correr atrás e a gente vai fazer um livro. Porque, na época, foi super diferente até então, né? Eu estava no 2º ano do ensino médio, foi em 2019, então esse ano vai completar 5 anos. E a gente estava muito habituado à metodologia tradicional de ensino. E quando o seu Malcolm ele, contou a ideia para a gente, como ele falou no início, que foi complexo, porque ele teve que explicar cada passo e tudo que a gente teria que fazer e tudo mais, a gente ficou muito envolvido. Até porque a nossa realidade conviver com os nossos avós, com os nossos tios, pais e tudo mais, que, como a gente comentou semana passada, é do interior. Então, essa é a realidade deles e nossa também. E logo a gente foi atrás, a gente começou a se envolver, a ir atrás de histórias e tudo mais. E foi muito bacana ver essa parceria entre alunos e professor. E eu estava pensando, assim, né, vindo para cá, o quão isso, além de importante historicamente falando, né, porque nós temos pouquíssimos registros aqui em São João. Então, o Memórias da Colônia, ele é extremamente rico nesse quesito, como material histórico para pesquisa. Além disso, eu acho que mexe também na questão de trazer o aluno como protagonista, como a dona Gênia falou, de mostrar que ele é capaz de produzir conteúdo e de entender que, para tirar aquilo do tradicional, daquilo que a gente aprende desde criança, né, e trazer realmente essa participação ativa entre aluno e professor e vice-versa. Porque, obviamente, a gente está lá para aprender, para ouvir o professor, mas a gente também leva coisas que, às vezes, os nossos professores não sabem. Que a gente ouve dentro de casa desde criança. Então, eu me sinto muito feliz em ter participado ativamente do projeto, né? Me formei em 2020, depois disso o projeto continuou. E é uma noite muito bacana ver o livro assim, físico, e estar com ele em mãos é muito importante, é muito trabalhoso. Cada vírgula, cada palavra que está ali, a questão de fonte, de deixar tudo registrado, porque não é tão simples publicar um livro, mas realmente é algo que vai ficar quando nós não estivermos mais aqui. E parabéns, seu Malcolm, conseguimos publicar o livro. Bom, boa noite para todos. Acho que a Luísa já falou muito bem, né? Faço das palavras dela as minhas. E como ela falou, a gente sempre teve junto com o seu Malcolm desde o início. A gente sempre foi muito puxa-saco dele, né? A nossa turma sempre abraçou ele em todas as causas, gostava muito dele. Então, quando ele veio com a ideia, a gente achou muito legal. E realmente foi muito importante. Por exemplo, o meu sobrenome é um sobrenome italiano.
eu descobri várias pessoas da escola que estudavam comigo que lá no passado tinha alguma relação, sei lá, algum bisavô, tataravô, e é muito legal descobrir a nossa descendência, a nossa história. E como a Luísa falou, todo o projeto, além de trazer toda essa história à tona, porque era uma coisa que realmente estava escondida, ela destravou muitos talentos dos alunos, que são os exemplos das histórias muito bem contadas, os desenhos. A gente também fez os teatros na escola, que eu achei que foi muito legal, criar as histórias, fazer as encenações, ir atrás de roupa, de figurino. E eu acho que a escola estava precisando disso para dar uma diferenciada no modo de ensinar e no modo dos alunos aprenderem, terem mais vontade de aprender de uma forma diferente. Então, quando a Luísa falou para mim que o seu Malcolm estava convidando a gente para vir aqui hoje, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito orgulhosa que o projeto dele deu certo, porque a gente já faz 3 anos que se formou, a gente não está mais acompanhando o projeto tão de perto, mas a gente estava lá no começo de tudo. Então, quando ele começou com as ideias, quando ele começou a explicar como que tudo ia funcionar, a gente que estava lá, a gente que abraçou, deu apoio e sempre quis que isso se tornasse real. E hoje está aqui, está acontecendo. Então, eu também gostaria de parabenizar o seu Malcolm, não só ele, como todo mundo que, de alguma forma, contribuiu, quem fez desenho, quem fez história, quem participou de teatro, toda a diretoria que também sempre apoiou muito. É um projeto muito bonito e eu espero que ele se torne visível, não só aqui na nossa cidade, né, mas que ele seja compartilhado por muitos lugares. Parabéns, seu Malcolm. Eu queria fazer um acréscimo que eu sempre estudei no Lídia, né, desde dos 4 anos de idade, eu e a Morgana, mas às vezes, eu vou falar isso especialmente para os alunos que estão aqui, né, a gente não valoriza o que a gente convive diariamente, principalmente a gente que veio do interior. Não é que a gente não valoriza, mas sei lá, só vai vivendo e vai acontecendo. Quando eu fiz esse vídeo, eu peço perdão, gente, era o meu primeiro período da faculdade, né? Não está tão bacana assim. Que eu levei isso, os meus professores da faculdade, que são doutores em comunicação, eles ficaram admirados com o projeto. E até os meus próprios colegas, que estudaram desde crianças em escolas particulares, assim, tipo, melhores escolas de Itajaí, de Balneário, de Blumenau. E eu estava lá, falando da minha escola do interior, que tem 100 e pouco, 200 e poucos alunos. Tenho muito orgulho de falar que eu vim do Lídia, porque eu acho que a gente se ajuda e a gente quer fazer acontecer, seja da maneira que for, e faz aquilo realmente com gosto, sabe? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, chegar na faculdade, vendo pessoas que estudaram nos melhores lugares, relatar o nosso projeto e as pessoas olharem com admiração, sabe? É um diferencial, realmente é fazer com propósito. Então, enfim, gente, valorizem os estudantes que estão aqui, valorizem muito, porque não só o projeto, claro, a gente está falando do Memórias da Colônia, ele é extremamente importante, mas assim, colhem em tudo que vocês puderem de projeto, porque isso dá uma bagagem para vocês quando entram na graduação, muito, muito rica, sabe? Que às vezes a gente pensa que não é nada, mas é extremamente importante. E é isso. Parabéns. Ô, gente, ainda antes de continuar, já que estamos falando de 2019, 2020, que né, a Luísa falou que foi sofrido essa escrita toda, diga quem eu acho que sofreu mais, acho que foi meus filhos e a minha mulher. Estão ali atrás, escondidos ali. Sofreram bastante. Cadê minha esposa? Cadê o Pedrinho? Ô, mulher, queres falar um pouquinho do teu sofrimento? Não? Mas, gente, foi complicado, porque, assim, na hora de, né, que nem o Juliano falou, para escrever tem que, né, prestar atenção. Gente, é complicado, tá? Porque, às vezes, a gente precisa de silêncio e coisa, e tu tem uns filhos pequenos, né? Pedrinho, quer falar alguma coisa aqui? Quer falar, Tininha? Quer? Quer falar, mulher?
Ai, meu Deus, que saia justa. Eu não posso falar, porque se eu começar a falar, eu já vou chorar. E porque eu vi de perto a dedicação dele nesse projeto, nesse livro. E em alguns momentos eu fiquei bem brava, dizendo para ele que ele estava deixando a gente de lado. E daí veio a pandemia, eu em casa, os filhos querendo brincar, querendo correr, e ele querendo escrever, querendo estudar. Nossa casa era pequena e eu tinha que me desdobrar para não deixar eles atrapalhar ele. E, enfim, assim, eu vi de perto a luta dele para escrever esse livro e fico com muito orgulho, né, de tudo isso que está acontecendo. E ele merece todo o sucesso dele aí. Te amo. Meu pai e minha mãe também acompanharam isso tudo, ainda acompanham, né? Quer falar alguma coisa, mãe? Não? Quer falar, pai? Então, assim, gente, não parece, mas né, o livro é sobre 2019 e 2020, né? Então, assim, tem muita coisa que acontece até isso ficar pronto. Até porque, gente, eu tinha que ter consciência de que eu precisava fazer uma coisa muito bem feita, porque se eu não fizesse, eu ia ser atacado, como eu já fui, né? Porque, dono da verdade, vem aqui querer contar uma história que não é dele. Por aí vai, gente. Inclusive em evento acadêmico, aí chega alguém vai lá e quer te metralhar. Chegou o cru aqui, nós temos bagagem, Geralmente eles não se dão muito bem, né? Mas assim, gente, mas para eu poder ir num lugar desse, numa universidade maior, e chegar lá e defender isso aqui, tá? Hoje eles me respeitam, né? Hoje eles me respeitam. Quando eu chego, eles já sabem quem é. Mas quando eu comecei, a primeira vez que eu e o Anderson fomos lá em Salvador, no Instituto Anísio Teixeira, eles até botaram nós meio de lado, né? Mas depois não, depois já começaram a puxar. Porque assim, gente, é complicado. Eu estou mexendo com uma situação que eu não sei quanto tempo vai levar para alguém mexer de novo. E eu tinha que fazer uma coisa muito bem costurada. Então, a minha família, né, minha esposa, meus filhos principalmente, tiveram que fazer várias privações. Inclusive, na dedicatória eu falo isso aí. Porque, às vezes, eu estava com um assunto muito cabeludo na minha mão e eu precisava desvendar aquilo ali, e aí a tua cabeça vai a 1000 por hora, procura para ver se alguém já fez isso, não fez, será que eu vou deixar um fio para alguém depois puxar o meu tapete? E foi complicado, tá? Então, essa parte ali, que eles sofreram bastante, foi nos domingos, porque lá na escola eu não conseguia, porque tem barulho, né? Tem barulho, tem criança, não sei o quê, eles vêm. Então, isso eu fazia nos meus domingos. Então, vários domingos eu passei a tarde inteirinha ou lendo ou escrevendo, tá? Então, essa é a parte mais complicada. São 370 páginas. Então, são 2 anos e meio ali, ó. Corrige, vai. A minha editora, ela passou muito pouco trabalho. Ela mais foi a questão gráfica, a organização, tá? Mas foi bem complicado para chegar no fim disso aí, tá? Então, só para emendar o 2019 e 2020. Agora, vamos agilizar aqui. Vamos para o que veio no pós-escrita. Porque, claro, até a gente chegar no ponto de decidir publicar o livro, teve outras situações. Mas aí, essa parte, então, ela não está contada no livro. Só que eu queria mostrar para vocês verem que, né, a história não tem um ponto final. Ela está rolando, ela está continuando. Então, algumas coisas que, né, saíram talvez das ideias das minhas leituras e que aí eu levei para a escola, propus para outros professores, compraram ideia e a gente está levando, né? E, claro, pessoas da comunidade também ajudaram. Aqui tem o caso das abelhas, né? Nós temos 4 colmeias lá nos fundos da escola. Era para ter 5, só que uma não sei como sumiu, não sei se furtaram, o que aconteceu. Agora elas estão bem, onde é que pega a câmera é mais difícil. Essas abelhas aqui a gente contou com a ajuda, né, de alguma pessoa da comunidade para então trazer a colmeia ali para nós, né? Então isso já é uma parceria que já foi construída ao longo do projeto. Depois tem aqui a nossa horta lá, que aqui está aqui a Simone, que ajudou bastante ali, né? Não que não existisse horta na escola, sempre existiu, mas na maneira que nós estamos trabalhando hoje, eu acho que pelo menos no tempo que eu estive no Lídia, ela está sendo, assim, com uma dedicação intensa dos alunos, né? Tem o João Guilherme está aqui, depois ele vai aparecer, mas ele, o Ariel, o Eliés e outros meninos, eles estão ali, ó,
fazendo aquilo dar certo, né? Agora nós temos uma reforma recente por apoio da Cressol, até por isso que está ali né, aqui tem uma foto depois que foi coberto com sombrite, ali é quando a gente estava começando, né? Então, só para entender, então aqui tem o abraço da Epagre, aqui tem o abraço do Senar, aqui tem o abraço da Cressol. Por que eles abraçam? Porque eles acreditam na escola, né? E o fato do aluno se identificar com a comunidade favorece isso aqui, tá? Ele não tem vergonha de dizer que o pai dele trabalha na roça. Ele tem que ter orgulho daquilo ali. E quem tem que dizer para ele que ele tem que ter orgulho? Nós que estamos lá dando aula para eles. Tá? Ser uma escola do campo tem que ser uma coisa boa, e não uma coisa angustiante. E é isso que eu vejo nos alunos hoje da escola, principalmente os pequenininhos. Os pequenininhos adoram ir lá mexer no alface, na terra. Aí, assim, ó, uma outra situação, que depois vocês vão ver isso mais de perto, seria a questão do teatro do boi de mamão. O teatro do boi de mamão não é simplesmente fazer um boi de mamão. Não. Ali tem alguns personagens que são únicos, que a gente trouxe, que são personagens que fazem parte desse livro, né? Então, para falar dessa parte, eu só queria que as meninas aqui, né? A Camila não faz parte do boi de mamão, mas a Isabela e a Beatriz participaram do processo aí de criação, junto na aula de arte com a dona Leovane, mas ali criando o texto, né, o que vão fazer, não vão fazer, como é que vão dramatizar. E aí, se elas puder fazer o favor, nós só queríamos que elas falassem só um pouquinho dos personagens delas. Tem que ligar aqui, ó. Então, a Bia ela faz a bruxinha, né, do teatro. Vamos escutar um pouquinho a Beatriz. Oi, boa noite. Meu nome é Beatriz Peixer, eu sou aluna do 9º ano da Escola de Educação Básica Professora Lídia Leal Gomes. E hoje eu quero falar sobre a minha... Hoje eu quero falar sobre a minha participação no projeto Memórias da Colônia e no Teatro do Boi de Mamão. No projeto Memórias da Colônia, eu participei fazendo histórias para a 4ª e a 5ª temporada. E, além disso, nós demos entrevista para uma equipe de televisão e para a Rádio Super. E no Teatro do Boi de Mamão temos a bruxa como uma personagem, pois ela não é uma simples figura folclórica, mas sim a representação negativa do feminino, que muitas vezes foi usada no passado e até no presente, por serem mulheres que eram sozinhas, viúvas ou até mesmo consideradas muito bonitas, que nem sempre queriam ter um marido ou casar com alguém que aceito pela família. Então, nós achamos importante que alguém da escola desse vida a essa personagem da história, que é só um rótulo, mas traz certo protagonismo para muitas mulheres de Tigipió, que viveram em Tigipió. E é isso, eu sou a bruxinha do projeto. Obrigada a todos. Oi, boa noite. Meu nome é Isabela Pereira, sou aluna do 9º ano da Escola de Educação Básica Professora Lídia Leal Gomes. E hoje vim falar sobre minha participação no Memórias da Colônia e no Teatro do Boi de Mamão. Participei de 2 temporadas, com 3 histórias. E no Boi de Mamão, eu atuo como benzedeira e trago como fato principal trazer a importância de falar de uma mulher esquecida ou anônima. Escolhemos a benzedeira, pois está na história do projeto, mas podíamos ter escolhido outras representações femininas, como camponesa ou parteira e outros. Mas é isso, obrigada. Ô, gente, depois vocês vão conhecer o Boi de Mamão, né? Pelo menos uma parte dele. Mas assim, ó, eu trouxe a bruxinha e a benzedeira para falar aqui, porque assim, ali no livro tem uma reflexão sobre isso. Porque tem uma história por trás, né? Porque toda mulher é uma bruxa em potencial, não é? Se a partir do momento que eu aponto para ela e chamo ela de bruxa, aí depende da história que eu vou contar depois disso, né? E quantas mulheres viraram bruxa aí, né? Por preconceito ou porque elas não queriam
digamos assim, atender aos apelos da sociedade, né? Então, e eu também, a Isabela, ela faz um papel também importante nessa história ali do boi de mamão, com a benzedeira, para as pessoas não esquecer da benzedeira, porque por muito tempo não teve médico aqui em São João Batista, né? Então, a curandeira era a benzedeira, quem curava as doenças era a benzedeira. Então, a gente não quer que esses personagens saiam do nosso boi de mamão, tá? Para acabar essa parte aqui, eu tenho aqui a Camila, né? A Camila, eu tinha um desenhista, que é o Igor, né, que ganhou o prêmio e tal, que fez a capa do livro. Ele foi embora estudar na Universidade Federal, fazer engenharia mecânica, e eu precisava de um desenhista mori. Quem que me atendeu? A Camila, né? Camila, filha da dona Irene, que está aqui sentada aqui na frente. Eu só queria que ela falasse alguma coisinha da experiência de fazer ilustração para o projeto. Boa noite a todos. Eu me chamo Camila, eu faço parte do projeto Memórias da Colônia como ilustradora. E desde o começo, eu acho que ali da terceira temporada para frente, ou da segunda, não sei ao certo a data que eu comecei, eu melhorei muito nos meus desenhos. Terceira? Eu melhorei muito nos meus desenhos com muito auxílio do seu Malcolm e da dona Leovane, claro. Não pode esquecer dela. No começo, entrou naquela parte de que a gente estava uma semana sim, outra não. Eu não acompanhava direito como era o projeto. Claro que eu não sabia que hoje ia se tornar um livro. No começo, eu fiz mais como ajuda para o seu Malco, que ele meio que apelou. Ele estava precisando. E eu gostava muito de desenhar. Eu tinha um certo talento, vamos dizer. E Dona Leovane me ajudou a melhorar meus desenhos. E no começo eu achava que eu não conseguia fazer direito e eu deixava até alguns para Dona Leovane terminar e ela fazia eu terminar à força. Hoje eu já tenho facilidade para, vamos dizer assim, tirar a conclusão do que eu vou desenhar da história, tirar o meu tempo para fazer, tem que ter cabeça, porque não é qualquer coisa. Faço vários rascunhos de todos os desenhos. Qualquer um que eu faça, assim, no mínimo 3 rascunhos ali, eu jogo fora. É complicado, mas foi muito bom para mim e para o seu Malco, eu acho. Eu espero. Acho que é isso. Ô, gente, a Camila representa aqui um grupo de ilustradores, né? Então, tem uma aqui muito importante. A Jane fez agora por uma história do Alice. Tem mais alguém aqui que desenha para o projeto? Não? A Fabiana já desenhou. A Dani, não podia esquecer da Dani. Dani, quer falar alguma coisinha, Dani? A Dani faz desenho ainda para o projeto, né? Ela não parou. E tem a Maria Isabela, que daqui a pouco ela vai aparecer aqui, vocês vão conhecer ela já já. Que também é desenhista, fez um painel bonito para o último teatro que a gente fez lá na escola. Tá? Só aqui para encerrar essa partezinha aqui, que nós já estamos no fim, eu só queria apresentar aqui algumas situações, que isso aqui são universidades e tem aqui como é que é o logotipo do nosso simpósio, que foi o pessoal do Betânia que fez. Só algumas situações que o projeto se envolveu e que saiu da escola, né? E até de São João Batista. Ali, Universidade Regional do Cariri, lá da terra do Padre Cícero, eu apresentei um trabalho sobre a farinha de mandioca, que inclusive ali no livro tem um capítulo dedicado ao principal produto de Tigipió. A Universidade do Estado de Santa Catarina, não só pela minha dissertação, pela minha formação, mas também por outros eventos acadêmicos. Eu tenho 2 já programados para outubro, que é a convite deles. E a Universidade de Passo Fundo, que, como eu falei, eu levei uma situação indígena para lá e aceitaram a minha pesquisa. Né? Aí eu tenho aqui o primeiro simpósio cultural, que nós fizemos aqui em São João Batista ano passado. É uma pena que isso não foi dado continuidade, né? Não dá para eu abraçar o mundo também, teria que partir de outras pessoas, quem sabe no futuro isso vai acontecer. O Betânia está pensando muito nisso, né? A Márcia, que participou comigo, ela está, né, estão tentando levar isso adiante lá. E que foi bastante importante porque alguns professores daqui tiveram acesso ao que a gente pesquisou. E aqui, recentemente, então, esse meu artigo
da revista Fronteiras, que vai sair esse mês, né, que é uma revista aqui de Santa Catarina especializada em história. Eu vou passar o último videozinho para depois o Alisson fazer a participação dele, porque ele foi fundamental nessa situação, e depois então a gente encerra com o boi de mamão, tá? Até porque os meninos têm ônibus para pegar daqui a pouquinho, né? Depois, se alguém quiser fazer pergunta, a gente deixa para o final, então, aí a gente está aqui disponível, se alguém quiser, depois que eu assine ali o livro, faça uma dedicatória, tá? José e Madalena precisavam unir-se pelos laços sagrados do sacramento do matrimônio. O que aconteceu em 25 de setembro de 1837, na igreja matriz da vila de São Miguel da Terra Firme. A Isabela é uma das estudantes que vem trabalhando no resgate histórico do município de São João Batista, localizado na Grande Florianópolis. Os registros oficiais indicam que os primeiros colonizadores europeus chegaram na região em meados de 1830, período em que a colônia Nova Itália ainda pertencia a Tijucas, município vizinho. Com a falta de investimentos em pesquisas históricas, pouco se sabe sobre a verdadeira trajetória da cidade. Um grande desafio encontrado pelo professor Malcolm. Ele atua na Escola de Educação Básica Lídia Leal Gomes e, desde 2019, vem coordenando o projeto Memórias da Colônia, que prioriza a valorização cultural. A iniciativa propõe que os próprios estudantes busquem informações com os moradores antigos e produzam textos sobre as histórias populares. A gente vai até as pessoas, conversa com elas, interagem, a gente aprende com isso. Na maioria das vezes, os moradores entrevistados são os próprios familiares, pessoas comuns que ganham protagonismo na reconstrução de fatos importantes para o município. A Clara, por exemplo, procurou a tia para falar sobre o ciclo de plantação e colheita de arroz na região. Uma experiência que trouxe muito mais que apenas a contação de histórias. Primeiro ela falou, Clara, eu nunca fiz isso, eu não vou saber contar nada, minha memória assim não é muito boa. Aí eu também, a minha primeira vez, eu não sabia o que perguntar. Aí a minha irmã, como ela já fazia isso há muito tempo, né, desde o começo do projeto, ela fez a listinha de perguntas para mim, eu fui perguntando, a minha tia foi se soltando, foi contando muitas histórias. Né? Com o projeto, os estudantes formaram uma equipe de trabalho completa. Depois da apuração das informações e escrita das histórias, os textos passam para a ilustração, um processo que incentiva a criatividade e responsabilidade deles. A gente pega a época da história, a gente pega os personagens da história, se eram mais velhos, se eram mais novos. A gente vai pegando cada pedaço, a gente vai criando uma... A gente pega cada pedacinho e a gente cria um desenho, sabe? E é assim que a história vai criando forma. A experiência dos estudantes também tem contribuído para grandes descobertas. O Alisson está no ensino médio e vem trabalhando com um estudo que comprova a presença de povos indígenas na propriedade da família. E a base dessa pesquisa foi essa pedra aqui. Afinal, a curiosidade de um servidor e a dedicação e o interesse de um aluno e professor da escola fizeram com que toda essa pesquisa se tornasse realidade efetivamente. O Alisson participou desse trabalho e conta pra gente como que foi esse processo, como vocês descobriram essa pedra e qual a importância dela para a comunidade. Bom, tudo começou com a curiosidade do servidor, né? Ele trouxe o professor Malco para esse locandar. O senhor Malco se interessou por essa pedra aqui e já logo de início ele disse que possivelmente seriam pilões indígenas. Aí eu fui atrás dos familiares que me indicaram as pessoas que passaram por aqui. Eu fui conversar com um desses moradores e ele me disse que essa pedra aqui, possivelmente um dia, teriam ao redor dela. Essa pedra foi desenterrada pelo antigo proprietário, que vendeu as terras para o tio do Alisson. Acreditava-se que neste local existia ouro. Segundo a crença, os antigos moradores observavam bolas de fogo em áreas de relevo durante a noite. Para eles, onde essas bolas de fogo caíam, tinha ouro enterrado. Ele começou a escavar esse local, não encontrou o ouro, mas acabou achando essa pedra aqui, que por infelizmente ninguém teria conhecimento, acabou deixando de lado. O que os agricultores não sabiam é que não se tratavam de bolas de fogo, mas sim tochas acesas por povos guarani, que saíam durante a noite, evitando confronto com os colonizadores. A pedra, até então comum entre os moradores, possivelmente se trata de pilões,
utilizados para o armazenamento e preparo da alimentação na aldeia. A presença de um sítio arqueológico indígena não só aguçou a curiosidade do aluno para conhecer melhor o espaço onde vive, como também incentivou a valorização da escola. Alisson, agora tu explica o que passou aqui. Boa noite a todos. É com imensa alegria e satisfação de estar retornando a esta casa, a este microfone, representando muitos alunos que escreveram essas histórias. Histórias estas do nosso povo, histórias de nossos familiares, histórias que foram vividas dia a dia por muitas pessoas. Pessoas que eu deixo a minha parabenização, porque muitas delas vir para um local desconhecido e criar a sua família, tem que ter muita coragem. Parabenizar o professor Malco também por ter idealizado esse projeto para resgatar as histórias da nossa comunidade, das nossas famílias, como eu, que participei desse projeto por 3 anos, desde o ano de 2021, tem histórias da minha família ali. É com muita emoção que eu estou nesta casa, falando um pouco desse projeto, da minha participação. Como foi visto agora recentemente, esse projeto chegou a ser, a participar de um projeto da afiliada da TV Record. Essa afiliada acabou idealizando um projeto para contar um pouco de cada escola do estado de Santa Catarina. E a nossa escola foi uma das escolhidas. E eu participei desse projeto. O nome desse programa era EducaSC. Eles vieram até ali, fizeram imagens, contaram um pouco mais da história do nosso povo. Histórias essas que não está mais apenas em um jornal ou na parte da oratória do povo de São João Batista, do povo do bairro Arataca, distrito de Tigipió. Essas histórias agora estão registradas em vídeo e neste belíssimo livro, que eu tenho orgulho em dizer que fiz parte desse honroso projeto. É muito significativo para mim poder dizer que um jovem que estava lá na escola do interior, apenas dia a dia de suas aulas, agora está participando de um projeto que está sendo levado a muitos locais do estado de Santa Catarina, a muitos municípios, e que esse projeto possa ser visto com bons olhos por outras pessoas e que sirva de exemplo para que muitas pessoas, muitos professores saiam da parte metódica e acaba iniciando um novo projeto para trazer mais ânimo aos seus alunos. Saímos de dentro da sala de aula para ir para a rua, para cativar novas histórias, conversar com pessoas totalmente diferentes, para elas se sentir à vontade e contar um pouco mais da sua história, para registrarmos em um livro. Deixo a minha parabenização para o meu professor Malco. Memórias da Colônia hoje não é só mais histórias em jornais, agora é um livro, onde está registrado a história, muitas histórias de superação. Hoje as histórias das famílias do interior não estão mais guardadas na mente ou no coração, mas sim em um livro, onde futuras gerações terão acesso e ficarão orgulhosos de verem o nome de seus familiares ali. E por isso, nessa noite, encerrando a minha fala, eu agradeço pela participação desse projeto, agradeço ao professor Malco por ter tido a coragem e a força de vontade de resgatar as histórias do povo do bairro Arataca, Tigipió e de São João Batista em um todo. Muito obrigado e parabéns, professor Malco. Então agradeço o Alisson, por falar um pouco, ele participou dessa reportagem que foi feita pela afiliada da Record. Antes da gente ir para o nosso espetáculo aqui, eu só queria saber se o Mário, gostaria de dar uma palavrinha, como presidente do Legislativo, e que abriu essas portas para a gente estar fazendo esse evento aqui, que eu acho que fica marcado, inclusive, aqui para a própria Câmara. Boa noite, senhoras e senhores, ao Malco.
servidoras aqui da Câmara que ainda estão presentes. Malcolm, a Câmara está sempre à disposição. Como você bem disse aqui no início, o plenário da Câmara não é apenas para os vereadores. Realmente, a Casa Legislativa é a casa do povo. Nós, como Centro Cultural, o plenário da Câmara também serve aqui para Tribunal do Júri. O Fórum de São João não tem um plenário do júri e utiliza aqui. A própria Academia Batistense de Letras, que ainda não tem a sua sede, nós sempre somos parceiros aqui da Dona Salete. Enfim, estamos 1000% à disposição. E falando agora especialmente aqui do seu livro, eu entendo que ainda o livro não é o fim. Com certeza não é o fim. Como também não era o objetivo principal. Vocês aqui, além do livro, além do jornal, vocês foram para a televisão, tem esse material em vídeo, tem esse material de desenho, ilustrações do teatro que nós vamos assistir, que foram expostos nas escolas. Então, você liderou e de forma positiva contaminou toda essa juventude com o vírus do conhecimento. Você impulsionou, você transmitiu aqui de forma muito emocionante para que todos esses que falaram aqui falaram com brilho no olho. Ninguém está aqui obrigado, ninguém veio aqui apenas para passar tempo. Vocês vieram mesmo porque tem o pessoal do interior aqui, da colônia, de Arataca, de Chipió, Domingas Correia, enfim, de várias regiões aqui do município e não só de São João. Nós temos o chefe de gabinete da nossa prefeitura, o seu Sálvio, e a sua esposa, Dona Miriam, também conhecidos como os pais do Malcolm, e que aqui a primeira linha dos agradecimentos é a eles, a família, o pai e a mãe. Porque muito mais que vacinar e dar comida, é botar o filho no trilho certo. E o poeta argentino dizia, caminante, não existe, não há caminho, há seu caminho a caminhar. Ou seja, você faz o caminho ao caminhar. E os pais colocam no trilho. Aí vai do filho, se ele vai continuar no trilho certo. E nós temos aqui um bom exemplo, que realmente o senhor teve berço, teve apoio, como aqui no agradecimento fala. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer aos seus pais, pelo exemplo, pela criação e por exportar ele de Nova Trento para São João. Muito obrigado, tá? Deixamos o Rio do Braço para vocês e vocês mandaram um Malcolm aqui para São João. Obrigado, tá? Mas muito bem, então aqui nós temos a condensação de tudo isso, de toda essa luta, de todo esse investimento. A sua família que disse, né? O quanto você abdicou de tempo para se dedicar, desde pelo menos 2019 até agora, para colocar na folha de papel, no livro, todo esse conhecimento, toda essa investigação, junto com os jovens, junto com os estudantes, junto com a equipe da Escola Lídia Léo Gomes, e não sintam vergonha. E eu vi aqui que vocês têm orgulho em dizer que vocês são lá do interior. Porque é apenas uma região, mas é São João. E São João tem que... vocês já saíram na frente, não é porque é do centro, ou é de um bairro aqui, ou de um loteamento de mais alta renda, que vai ganhar, ou vai ser mais ou menos, do que alguém que é lá de Chipió, que é alguém que é do interior. Nós temos aí vários exemplos. Vou dar um exemplo aqui. Quem ganhou o Campeonato Municipal de Futebol? Arataca, não é? Nós temos aqui o Bia Peixe, que é a origem da família, também é do interior. O filho dele ganhou um prêmio nacional num projeto do hidrogênio, uma nova matriz energética, que está vindo aí com tudo. Agora tem a guerra na Ucrânia e Rússia, mostrou que o hidrogênio é uma nova saída, é uma nova revolução energética. Nós também tivemos aqui um outro menino que ganhou a Olimpíada de Matemática a nível estadual e depois ficou entre os 20 primeiros a nível nacional. Ou seja, Malcolm, parabéns pela tua luta, parabéns aos estudantes, aos professores que estiveram juntos. E o município de São João, qualquer outra cidade, não se faz apenas com pavimentação asfáltica, com estrutura de concreto, e sim com a pavimentação do conhecimento, pavimentação da educação. Parabéns
1000 aplausos para vocês todos, tá? Mari, em forma de agradecimento, o Alisson vai te presentear com uma lembrancinha que a gente sempre deixa para aquele que de alguma forma colabora com o nosso trabalho, né? E além disso, tu vais levar para casa a melhor farinha do Brasil. Obrigado. Obrigado por fazer o pirão aí. Ô, gente, vou agradecer o Márcio, né, que está aqui. Quer falar um pouquinho, Márcio? O Márcio veio aqui, todo mundo conhece o Márcio, né, o melhor cantor de música cultural da cidade, ou do Vale do Rio Tijucas, né? Então ele veio aqui para colaborar com a gente. E para encerrar, né, a gente vai convidar os nossos, digamos assim, intérpretes de vários personagens. Onde é que eles estão? Estão lá. De vários personagens, então, que estão nas Memórias da Colônia. Então, vou chamar aqui João Guilherme e a Maria Isabela, que fazem os agricultores, o vaqueiro tropeiro lá, o Ariel, o violeiro, que é o Matheus, a moreninha, que é a Ariadne, a maricota, que é o Lucas, que eu acho que o teto está muito baixo, né, Lucas? E cadê o lobisomem? Aí o lobisomem da Arataca. Esse é personagem de várias histórias, que é o Leonardo. Tá faltando quem aí? Cadê o boizinho? Aí vem o boizinho, que é o Vitor. E tá faltando quem? Tá faltando assombração. Cadê a Bernunça? Ah, e não podia faltar o nosso último integrante, que entrou recentemente, que é o Leãozinho Baio, que assustou muita gente lá na Arataca. Então o Márcio vai cantar uma musiquinha pra gente então encerrar a nossa apresentação. Vamos cantar junto então? Assim, ó. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Vamos lá! Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio. A folha do limão verde tem cheiro de limão. Morena, me dá um beijo que eu te dou meu coração. A folha do limão verde tem cheiro de limão. Morena, me dá um beijo que eu te dou meu coração. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio. Ô, gente, que escondido por trás da nossa Bernúcia está o Tiago, né? E o Giliard. E o nosso Leãozinho Baio, o Arthur. Tá? Então, para encerrar, porque eles querem dançar mais uma música, nós vamos cantar a música da Maricota. Vai lá. Vamos lá, Maricota.
Vai lá, Maricota, lá na frente, vamos lá na frente, Maricota. Fizemos um baile de reis, fizemos um baile de cota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Fizemos um baile de reis, fizemos um baile de cota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. A Maricota é moça e vai se casar. Uma moça tão bonita, mas parece um pau de fita. Uma moça tão bonita, mas parece um pau de fita. Fizemos um baile de reis, fizemos um baile de cota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Dona Maricota, nariz de pimentão, deixou cair as calças no meio do salão. Deixou cair as calças no meio do salão. Fizemos um baile de reis, fizemos um baile de cota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Está chegando a hora de dançar com a Maricota. Então, em forma de agradecimento ao nosso cantor, Márcio Gonçalves, eu vou convidar o lobisomem para presentear o Márcio com uma lembrancinha e com a melhor farinha do Brasil. Esse lobisomem aí é famoso aí já. E a canequinha, né? Então vamos lá. Vai sair um pirão com linguiça aqui. Márcio, obrigado, né? Ô, gente, hoje vocês não vão fazer pose para foto com todo mundo, que nem habitualmente. Mas, gente, assim, ó, agradecer, né, a todo mundo que está participando aqui para a gente encerrar, né, os meninos do teatro, o povo que está aqui assistindo e conhecendo o projeto, os alunos que deram depoimento, o Juliano, a dona Jânia, né, o Mário. Assim, gente, então, isso é Memórias da Colônia, né? Um projeto que nem a Luísa disse, saiu do estalo da minha cabeça e deixamos acontecer e virou isso que vocês estão vendo aqui hoje. Então, assim, gente, né? Estamos encerrando aqui a apresentação do nosso projeto e quem quiser adquirir o livro, por favor, né? Não deixe de adquirir. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou disponível, né? Assim que nós encerrarmos. Eu queria registrar aqui que eu me esqueci, que é muita coisa. O meu tio Moacir, né, que eu comecei na educação, inspirado nele, na minha mãe, que também era professora, né, eu convivi bastante com ele lá em Nova Trento, quando eu trabalhei na prefeitura, e ele tem uma grande, digamos assim, parcela das ideias mirabolantes da minha cabeça, foram incentivadas por ele, né, a Isabel, que está aqui também já foi contaminada faz tempo, né, sobre as ideias mirabolantes dele. Só que a Isabel já está abandonando, mas ainda, graças a Deus, acho que tem mais um aninho. Quem quiser comprar o livro, né, gente, apoiem ali o projeto para a gente seguir adiante. Certo? Então, também tem a dona Salete, que é presidente da Academia de São João Batista, meu tio Moacir é presidente da Academia de Nova Trento, qual tiver a honra de desfilar junto no domingo, e vamos passar a palavra para ele. Então, o Malcolm me acompanha há muito tempo. Na época que a gente era secretário de Educação lá no município de Nova Trento, nós começamos a implantar toda uma proposta nova de educação,
discutimos muito, brigamos muito, porque a gente estava rompendo naquele momento com o tradicionalismo e entrando com uma linha nova de pensamento. E o Malcolm foi sempre um fiel escudeiro da gente, defendendo as nossas ideias e participando muito dos nossos debates. Mas o que eu quero mesmo agora, nesse momento, na qualidade de presidente, vou pedir licença para a Salete aqui, que é presidente da Academia de Letras de Nova Trento, para convidar o Malcolm para que ele se inscreva para ser membro efetivo da Academia de Letras de Nova Trento, ocupar uma cadeira na nossa academia lá em Nova Trento. Para nós será uma honra, Malcolm, porque teu trabalho é maravilhoso e eu sei que vem muitas coisas mais pela frente. Eu sempre te digo, ainda quero te ver doutor, ocupando uma cadeira numa universidade federal, dando aula de história. Não é verdade, Salvio, que a gente sempre comenta isso? E eu tenho certeza que esse sonho vai se realizar. Nós vamos fazer em outubro nosso evento da posse dos novos acadêmicos e você é o nosso convidado de honra. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Agradecer o convite, né? Claro que eu vou aceitar, né? Vou fazer satisfeita. Né? Tá, gente, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E espero que vocês gostem do que vocês vão ler no livro, né? E leve a ideia adiante, não só, vou indicar o livro, não. Leve a ideia do livro adiante. Tem muita coisa ali que é muita reflexão, é muita coisa que, né? Eu nem sei como é que saiu da minha cabeça, mas isso teve muita leitura, né? Vocês vão ver nas referências a lista de autores que eu fui atrás e tentei ser o mais democrático possível nesse processo. Tá? Então é isso. Uma salva de palmas para a escola de Lídia Léo Gomes de Tigipió. Meninos, se vocês quiserem guardar, né, as vestimentas, depois eu levo embora. Vocês não se preocupem com isso aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma participação, gente, né? Porque depois que vai embora, acabou, né? Nessa primeira edição são 100 exemplares, né? Já foi uma grande parte, está quase no fim já. Aí, chegando no número X, a editora libera... Até porque tem questões financeiras, né?